Então, dias para trás, um amigo meu me perguntou qual que era a diferença de um link simbólico para um hard link. É, e aí, né, a princípio foi bem intuitivo para mim, tipo, link simbólico, né, é um arquivo que aponta para outro, né? Você fala qual que é o path e aí ele aponta, né? Tipo o atalho do Windows. E aí o hard link, né? O hard link ele não é exatamente um arquivo, né? O hard link ele é uma entrada que é adicionada na pasta. E aí essa entrada ela faz referência, né, fisicamente ao mesmo arquivo que ele aponta, né? Como se eu tivesse exatamente, não são duas cópias, mas é como se tivesse duas referências ao mesmo arquivo, né? Enquanto um aponta para o path, um aponta para o arquivo propriamente dito. Eu já vou falar um pouquinho mais. Mas o Symlink né, que enfim todo mundo usa, é isso, ele aponta para o path e tal. E aí, um pouco tempo, algumas horas depois, eu fiquei me perguntando, tá, mas o que é um Symlink, né? Tipo, tá, eu sei que é um Symlink, mas como onde que fica armazenado esse path do Symlink? Porque ele é um arquivo plain text, porque se eu fizer um cat no meu Symlink, eu não vou conseguir ver o conteúdo do arquivo, porque eu vou ver o conteúdo do arquivo que ele aponta. Então, tipo, se ele é um arquivo, por que eu não consigo abrir o arquivo com um open tradicional do C, ou fazendo um cat no terminal e alguma coisa do tipo? Por quê? Né? Tipo, tá, existe o comandinho de terminal e também a syscall read link, que ela realmente fala ali qual que é o path, né, que aponta aquele link, mas eu queria ver o conteúdo do link simbólico propriamente dito do arquivo, porque todo arquivo tem um conteúdo, né? E aí eu pensei, tá, beleza, eu quero fazer um cat desse link simbólico, mas como? Né? Eu até li num lugar falando que dava para tipo, eu pego um link simbólico, copio ele para uma outra partição, tipo FAT32, e aí você vai conseguir ler o link simbólico. Não vai. Eu testei. Mas aí então, qual que era a minha ideia? Eu preciso então de fazer o Linux reconhecer esse link simbólico como um arquivo normal, né? Que aí talvez eu consiga fazer um cat dele. Só que não existe né? Não existe um chmod menos symlink onde eu possa remover o atributo, a propriedade, o modo de symlink daquele arquivo. Tá, mas vamos começar por aí. Onde é que fica, né, essa propriedade de symlink de um arquivo? Essa propriedade, assim como outras, elas ficam nos chamados inodes de um arquivo. O que é um inode? Um inode ele é uma estrutura que contém vários dados, né, de um determinado arquivo. E esse inode ele é basicamente a representação desse arquivo do ponto de vista do SO, não do conteúdo em si do arquivo, mas de todos os dados que compõem aquele arquivo, tipo o tamanho que aquele arquivo ocupa, aonde fisicamente aquele arquivo está no disco rígido, quais são as permissões, as flags dele, qual que é o dono, o usuário, qual que é o grupo a que ele pertence,
Então o inode resume isso aí tudo. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu achar aqui, tá aqui em algum lugar aqui, ó. Isso aqui ignora por enquanto. Aqui, struct inode. Isso aqui eu peguei do kernel Linux. Isso aqui é a definição propriamente dita do que é um inode. O que o Linux considera como um inode. E aqui logo de cara a gente vê que a gente tem um modo. Esse modo aqui ele é exatamente leitura, escrita, execução e por aí vai. Usuário, grupo, flags. Essas flags são outros tipos de flags. O número da inode, porque cada inode ele tem um número que é único e que representa ele dentro de um sistema de arquivo. Aqui eu tenho data de acesso, modificação e criação desse arquivo, né? Aqui em algum lugar eu também tenho o tamanho do meu inode e por aí vai. É interessante ressaltar que esse inode aqui é o que a gente chama de inode em memória, porque o FS, né, o SO na verdade, ele abstrai o inode de um sistema de arquivo. Todo sistema de arquivo, de certa forma, tem um inode, né, que é uma estrutura de dados que representa as informações daquele arquivo. E aí o SO, para uniformizar as coisas, né, ele tem esse inode que a gente chama de inode em memória, que é o inode que ele mantém carregado na memória RAM depois que ele lê aquele arquivo ali pela primeira vez, né? Então a gente também tem uma estrutura similar a essa, que é o inode que fica gravado no disco rígido, que é esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o inode do ext4, que é o sistema de arquivos que eu estou usando aqui na minha máquina. Perceba que ele é diferente, ele tem um layout diferente, ele é menor do que o inode em memória, mas isso não importa. O SO ele faz toda essa conversão para a gente. Enfim, o que é importante ressaltar é que é esse cara aqui que mantém salva ali minha flag de link simbólico. Aí você fala, tá, então se de certa forma eu conseguir resetar, né, essa minha flag, alterar ela para um arquivo regular, né, um arquivo que não é um arquivo normal, né, um TXT, um arquivo binário, é um arquivo regular, né? Então se eu remover essa flag de link simbólico e setar para um arquivo regular, teoricamente eu conseguiria, entre aspas, fazer um CAD. Isso supondo que o link simbólico ele é armazenado como plain text. Essa que é a minha premissa, né? Ou que foi a minha premissa inicial, porque eu já sei a resposta. Então não, a princípio, né, bastaria alterar essa flag, só que não. Lendo o código-fonte do Linux, eu percebi que existem dois tipos de link simbólico. A gente tem o que a gente chama de fast symlink e o symlink tradicional, que não é fast. O fast symlink ele é bem interessante porque ele, de certa forma, ele não fica salvo no disco rígido da mesma forma que um arquivo TXT tradicional ficaria, né? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, na estrutura de inode do nosso disco rígido, o nosso fast symlink ele fica aqui, ó, nesse i-block. E isso é interessante porque o que isso representa, né, para um arquivo normal? Esse i-block é uma estrutura, é uma lista de blocos com vários níveis de indireção que forma, né, como que eu digo,
a estrutura do FS, né? Como que o SO consegue localizar os arquivos. É por essa estrutura aqui em bloco, onde você armazena ali o por assim dizer, o endereço físico da posição de cada arquivo ali no disco e tal, porque o arquivo, quando o arquivo fragmenta, né, o arquivo ele deixa de ser linear no disco rígido. Então essa estrutura de blocos que parece uma árvorezinha, quando a gente tem vários níveis de indireção, é que lida com esse tipo de coisa. Então um arquivo regular faz uso disso aqui, mas para manter os endereços físicos desses blocos. O Fast Symlink ele não usa esses blocos. O Fast Symlink usa essa própria estrutura que armazena os blocos para poder copiar a string do path do meu link simbólico, né? Isso aqui em disco, em memória, seria equivalente a esse cara daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse cara aqui é ext4 inode info. Quando eu carrego o meu inode para memória, eu tenho uma estrutura adicional que é essa daqui. E aí aquele iBlock se transforma nesse data, né? E é ele que armazena esse meu dado, né? Para um arquivo convencional, um arquivo regular, isso aí é super importante porque é aí que armazena nessa lista de blocos e tal. Mas para um link simbólico eu não vou armazenar bloco nenhum, eu armazeno a string diretamente aqui. E aí, como vocês podem ver, 15 vezes 32 bits são 60 bytes. Então, para Fast Symlink eu consigo até 60 bytes de dados. Tem aqui essa explicação muito bem feita na wiki do próprio kernel aqui do Linux, né? Aqui fala ali os conteúdos do inode iBlock e aqui fala que um link simbólico, né, ele usa esse iBlock para poder salvar o path de um symlink desde que ele tenha menos de 60 bytes. Caso contrário, né, ele vai usar a estrutura tradicional, a comum que todo arquivo usa, para poder salvar esses links simbólicos. Tá. Então, beleza, qual que é a minha ideia, né? Qual que é o meu objetivo inicial? Eu quero fazer um cat num link simbólico, eu quero ler um link simbólico, eu quero ver com meus próprios olhos aonde que isso é salvo em disco. Bom, a única opção que eu tenho é kernel module, né? Que é a única forma que a gente tem de hackear o kernel e ver né, enganar o SO e ver de fato aonde que a gente está mexendo e enfim. Então aqui eu tenho uma VM e esse daqui é o meu kernel module. Ele é um MISC device que fica em dev/inode-reader e ele faz duas coisas. A primeira é printar algumas informações daquele inode, dado um determinado link simbólico de input. E uma outra coisa que ele faz, que eu implementei, é esse negócio que eu chamei de reverse mode, né? Onde dado um link simbólico ele converte para um arquivo regular, dado um arquivo regular ele converte para link simbólico. Isso aí foi a minha tentativa, né, de tentar fazer o CAT, né? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui nessa minha pasta aqui eu tenho dois arquivos, eu tenho um arquivo pequeno e um arquivo muito grande. Né?
Opa. Tá. Isso. Tá? Queria diminuir um pouquinho. Beleza, um arquivo pequeno e um grande. Eu vou criar dois links simbólicos. Um eu vou chamar de Juco e outro eu vou chamar de Juco2. Mas eu quero que ele seja um arquivo grande, que ele tenha um path grande. Então agora se eu faço um ls de novo, não, vacilei aqui, Juco2. Na verdade é o oposto aqui, né? wd Juca, Juco2. Isso. Beleza. Na verdade ainda não. Me desculpe. Na verdade o que eu quero é pegar o link simbólico desse Juca grande aqui. Isso. E aí agora eu tenho dois links. Eu tenho um link que é para um arquivo pequeno, que com certeza cabe dentro de 60 bytes. E eu tenho um aqui que é muito grande e que com certeza não cabe dentro de 50 bytes, já que ele tem 104 bytes. Eu tenho dois links simbólicos. Se eu faço um stat aqui, stat Juco e Juco2, todos os dois aqui são arquivos de link simbólico perfeitamente. Então primeiro eu quero ler o conteúdo desse meu link simbólico. Deixa eu só ver uma coisinha, confirmar aqui, ok. Esse meu kernel module, inicialmente aqui agora, ele vai fazer... Tá. Como ele vai estar aqui na minha pasta dev, eu já deixei aqui na minha pasta dev. Se eu peço ele para ler o Juco, e aí eu faço, primeiro eu envio o path para ele, depois eu leio de volta. Olha só que interessante, o meu idata, que é exatamente o ponto do meu inode que está no kernel module, estou viajando, o idata é exatamente o dado que está contido dentro do inode. E olha só o que eu tenho dentro dele, Juca, que é o path do meu link simbólico. O que isso quer dizer? Que isso aqui é um fast link. E o dado, o path do meu link simbólico está dentro do próprio inode. Isso é um metadado. Então quer dizer que eu nunca conseguiria fazer um cat desse Juco. Nunca. Agora, olha só o que acontece se eu tentar ler o Juco2 da mesma forma. Eu printo lixo. Por quê? Porque o meu kernel module que eu criei, ele só lê fast link, acessando esse idata. Como eu estou tentando dumpar o meu idata e eu não tenho dado imprimível ali na minha tela, eu printo lixo. Ele não é um fast link. O path, como é grande, tem 104 bytes, ele não está aqui, não cabe. Ou seja, ele está salvo do modo tradicional no meu FS. Só que eu não consigo, obviamente, fazer um cat nem de Juco, nem de Juco2, né? Porque os meus dois arquivos continuam sendo um link simbólico. Então eu preciso de alterar isso aqui de alguma forma para poder eu fazer para poder eu tentar fazer esse cat que eu quero. Então vamos começar. Se eu ativar o meu reverse mode aqui, o meu kernel module ele vai invocar essa função aqui. Essa minha função ela checa qual que é o tipo atual do meu inode e ele inverte os tipos. Se for link simbólico, ele apaga a flag de link e adiciona de regular file. Se for um arquivo regular, ele remove essa flag e adiciona outra, ele inverte. E aqui por fim eu faço esse mark inode dirty, justamente para dizer para esse esse link simbólico está sujo. Você precisa atualizar o link simbólico equivalente do seu disco.
porque a minha cópia em memória difere da minha cópia em disco. Então, quando o SO for fazer o sync dos inodes que estão sujos, ele vai ver que esse aqui está sujo, ele vai atualizar o inode que também está ali fazendo referência no disco. Agora, olha só que interessante. Eu vou compilar eu vou primeiro, né, remover o meu kernel module. Beleza. Vou compilar de novo. Eu vou executar mais uma vez. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Juco. Aí aqui ele dá argumento inválido. Já explico por quê. E aqui eu faço com o Juco 2. Também vai dar argumento inválido. Por que ele dá isso? Porque aqui embaixo, né, o meu código ele inverte o modo do meu link simbólico, caso eu tenha ativado a minha flag. E logo em seguida, né, ele checa se é um symlink. Como os dois eram symlinks e eu inverti, eu retorno um envol quando a pessoa tenta ler desse meu dispositivo aqui. É só por isso, mas funcionou. Agora, olha só que interessante. Vou até aumentar aqui a tela para poder dar para comparar, se possível. Se eu fizer um stat do Juco, olha só, stat Juco, link simbólico, stat Juco, arquivo comum, stat Juco 2, vamos fazer aqui também, arquivo comum também, e antes era link simbólico. Então será que se eu fizer um cat Juco e um cat Juco 2 vai dar? Não. Por quê? Não deu. Porque, embora, né, eu tenha reconhecido como arquivo comum, eu até posso dar F5 aqui, por exemplo, e o íconezinho até muda. A cache, né, do meu sistema ainda está fazendo referência aos meus inodes antigos e tal. Não está, tipo, totalmente, como que eu posso dizer, sincronizado com o que eu modifiquei em memória. Então eu faço o drop das caches, né? Fazendo o drop das caches, eu consigo fazer isso, drop caches. Agora, olha só que interessante que vai acontecer. Primeiro, eu vou fazer uma coisa. Vou fazer um touch blá, só para mostrar uma coisinha. Beleza. Agora olha o que vai acontecer quando eu tentar acessar o meu Juco. A estrutura necessita de limpeza. Se eu tentar fazer do Juco 2, olha só o que vai acontecer. Lembrando que aqui em cima, ó, cat Juco 2, ele printou o conteúdo do meu Juca, né? Se eu faço cat de Juca, agora o de Juco 2, olha só que legal, ele printa o path. Por quê? Porque o link simbólico, quando ele não é fast link, ele é um path. Normalmente é um path regular salvo em um arquivo TXT. Isso para o Linux usando o sistema de arquivo ext4. Eu não posso afirmar isso para um outro cenário. Aí pode ser outras coisas. A forma como o link simbólico é manuseado, é trabalhado no SO, depende do SO. Mas olha só, se eu faço cat Juco, a estrutura necessita de limpeza. Se eu tentar criar um arquivo na pasta, igual eu tinha feito antes, olha só. Sistema de arquivos somente leitura. Tipo, eu meio que corrompi o meu FS fazendo isso. Mas o interessante é que isso só aconteceu depois que eu fiz um cat Juca. Porque aí o cat Juco. Porque aí o SO percebeu que o Juco está numa situação inconsistente. E aí ele remontou o meu FS root como read only para evitar que você tenha mais alterações ali. Tá, então
Agora, por que que isso aconteceu? Se eu faço um ls-l, olha só, tudo zoado, tudo zoado. Tipo, por que, né? O stat aqui eu acho que nem funciona também. Por que que isso aconteceu? Quando eu alterei essa minha estrutura aqui, quando eu cheguei para o meu Juco, né, que é esse cara, e falei, você não é mais um link, você não é mais um fast link, você é um arquivo regular. O que que o SEO espera ler nesse campo e-data de um arquivo regular? Os blocos de disco que fazem referência aonde, né, o arquivo ali está salvo fisicamente no disco. E o que que o SEO está lendo? Ele não está lendo endereço de bloco nem nada, ele está lendo uma string chamada Juca. Então é claro que está tudo corrompido. Vamos consertar isso aqui rapidinho, que dá para consertar. Esse FSCK é mágico. A gente corrige aqui rapidinho. Ele realmente consegue perceber aonde que as coisas foram alteradas. É uma coisa incrível. Ele fala até o número do inode. Perceba aqui, ó, 1977436 é exatamente o inode que eu alterei. E ele ainda fala, possui blocos não permitidos. É exatamente esse o problema, porque aqui que a estrutura em bloco do trem, que era para ter endereço, ele está lendo Juca. É lixo, né? Porque aqui é um path, isso aqui era esperado de ser usado como um link simbólico. Porque o link simbólico, tipo, essa estrutura aqui seria inútil. Como ela não seria usada para nada, eles usam ela para fast link. Então, sim, eu quero que limpa. 622, aí aqui já é até outra inode. Ah, não. Tá, isso aqui, esse directory inode deve ser o inode da pasta, né? Esse fold eu também quero que corrija, sem problema nenhum. Quero também que corrija. Corrija tudo que for preciso. Corrige também. Corrige também. Corrige também. Deu mais coisa do que eu pensava. Enfim, eu vou reiniciar a minha VM, porque preciso de reiniciar. Mas é rapidinho. Que aí eu acho que o file check ali, ele... Não sei se ele continua fazendo alguma coisa ou se é só porque vai remontar o FS como leitura escrita. Mas enfim, foi bom eu fazer esses testes em VM, né? Porque corromper o FS da sua máquina principal não é uma coisa legal. Façam isso somente em ambiente controlado. Tão controlado que a minha VM até fechou. Será que eu ferrei mais coisa do que eu imaginava? Isso não estava nos meus planos. Eu literalmente testei isso umas 10 vezes hoje à tarde. Por favor, não me decepcione. Por favor, VM. Carregue tudo. O Ubuntu é foda, né? É lento demais. Enfim, carregou. Amém. Agora eu posso abrir minha pasta aqui normalmente. Agora, olha só que interessante. O meu arquivo aqui, um stat Juco e Juco 2, o arquivo continua como arquivo comum.
Por quê? Porque embora ali o check, né, de sistema de arquivo tenha corrigido os problemas, a flag já tinha sido alterada, né? Então, tipo, ele não pôde fazer nada quanto a isso. Mas olha só que interessante, se eu fizer um cat no Juco, nada, não tem absolutamente nada aqui. Se eu fizer um cat no Juco 2, ele continua lendo o path. Agora, por que que o cat agora não deu nada? Beleza, vamos descobrir por quê. Só abrir aqui um outro terminal. Se eu voltar aqui com o meu kernel module, tá, ele já está com reverse mode, né? Eu vou pedir ele para inverter de novo, porque aí eu vou converter novamente esses meus arquivos para link simbólico. E aí o que vai acontecer? Converte o meu Juco. Olha só, tá, deixa eu fazer com o Juco 2 e eu já explico. Juco 2, cat também. O Juco 2, o output está exatamente como estava antes. Legal que agora aqui, ó, virou link simbólico de novo. Tipo, literalmente aqui, ó. Tá, enfim, é link simbólico. Mas o ponto é, o output do Juco 2 está exatamente igual ao que estava antes. Agora, olha o que aconteceu com o output do Juco. O meu data aqui sumiu. Por que sumiu? Porque o meu file check lá do sistema de arquivos, ele percebeu que aqueles blocos eram inválidos para um arquivo regular normal. E com isso ele apagou aqueles blocos que estavam inconsistentes. Então agora quando eu tento ler o meu idata, não tem nada. Eu perdi qual que era o path do meu link simbólico. Porque aquela tool apagou, porque aqueles blocos estavam completamente errados, né? Até teria como eu recuperar esse arquivo aqui fazendo simplesmente um main copy aqui dentro do meu kernel module. Daria para recuperar esse arquivo, mas eu acho que não é tão necessário não. Então, enfim, o que eu queria concluir com isso tudo é que link simbólico é plain text? Depende do SO, depende do sistema de arquivo que você está usando e de outros fatores, né? Como, por exemplo, no caso do Linux e do ext4, o comprimento da string do meu path. Se o meu path total for maior que 60 bytes, ele é um plain text normal com flag de link simbólico. Se menor ou igual a 60 bytes, ele usa como fast link dentro do inode e aí vira metadado. Quando isso é metadado, esse path de até 60 bytes não ocupa, como eu posso dizer, não ocupa espaço em disco, porque a quantidade de inode de um sistema de arquivo ela é fixa, ela é constante, ela é definida quando você cria o seu sistema de arquivo. Então, quando você cria um fast link, ele literalmente não ocupa espaço em disco. Isso é bem interessante de pensar. E quando você tem um link simbólico tradicional, ele sim vai ocupar espaço em disco como qualquer outro TXT. E isso, né, o que dá para concluir com isso tudo é que realmente não dá para o SO permitir com que a gente abra um link simbólico com um cat, com um open, com um fopen ou qualquer outra coisa do tipo,
Por isso que sempre quando a gente tenta abrir um link simbólico usando uma dessas funções ou programas, sempre você vai abrir o arquivo original. Por quê? Porque a implementação de um link simbólico ela depende do SO. Ela depende de como o SO interpreta o que é um link simbólico, né? Então, o modo certo, o modo recomendado de ler link simbólico é com a função e com a tool de mesmo nome, readLink, né? Esse readLink aqui, ó. Aqui, ó, readLink 1. Isso aqui é um comando em espaço de usuário. E eu também tenho o readLink função, que é a função em C, que também é para ler o conteúdo de um link simbólico, né? A partir de um arquivo de link simbólico, eu obtenho qual que é o path original que aquele link aponta. Eu preciso dessa função justamente porque a implementação de link simbólico ela depende do SO. O SO é livre para implementar isso da forma como ele bem entender. É justamente por isso que não dá para ler um link simbólico como um arquivo normal. Não dá para fazer open, não dá para fazer cat de um link simbólico. A menos que você escreva um kernel module como esse meu, que altere manualmente, brutalmente, o conteúdo direto ali do inode de um arquivo para poder fazer com que o SO passe a enxergar aquele arquivo de um modo diferente. Em espaço de usuário, isso não é possível. E é isso. É assim que um link simbólico funciona, ou deveria funcionar. Fui.